E a gente começa essa edição do A Crítica Notícia falando que o ministro da Economia, Paulo Guedes, não compareceu à audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara de Deputados, que seria realizada hoje. O convite era para o ministro poder explicar a redução do IPI, mas ele infelizmente não foi. A Roberta Bindar tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Roberto, prazer ter você aqui. Conta pra gente se o ministro, pelo menos, justificou essa ausência. Boa noite a todos. Olha, essa é uma pergunta que não tem uma resposta, pelo menos uma resposta convincente até agora, viu, Tamires? Porque é claro que a nossa equipe, a equipe do A Crítica Notícia, questionou o Ministério da Economia quanto à ausência do ministro Paulo Guedes nesta audiência hoje. O Ministério respondeu agora, no início da noite, a nossa equipe por meio de nota, dizendo apenas que foi a comissão que cancelou a audiência e que não tem mais nenhum comentário adicional a respeito do assunto. Bom, fica parecendo que o ministro não foi porque a audiência foi cancelada, mas a verdade é que é o contrário. A audiência foi cancelada exatamente porque o ministro Paulo Guedes não compareceu. Ele foi convidado a participar dessa audiência hoje na Câmara Federal em Brasília, exatamente para dar esclarecimentos, dizer quais foram os motivos que levaram o governo federal a querer reduzir a alíquota de IPI sem excetuar os produtos fabricados aqui no Polo Industrial de Manaus. A gente lembra que a competitividade da Zona Franca de Manaus não foi afetada com esses decretos até agora, pelo menos até agora, por força de liminar, porque o ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu essa liminar, suspendendo, pelo menos provisoriamente, esses decretos federais que afetam diretamente os incentivos fiscais do Polo Industrial de Manaus. O fato é que o deputado federal do Amazonas, Zé Ricardo, disse hoje que ficou indignado com a ausência do ministro Paulo Guedes, que é um sinal de total desrespeito à Câmara Federal. Tanto Zé Ricardo quanto outros dois deputados federais do Amazonas, Sidney Leite e Bosco Saraiva, assinaram hoje um requerimento. E nesse requerimento, agora há solicitação de uma convocação do ministro Paulo Guedes. Isso quer dizer que ele não passa mais a ser um convidado, ele passa a ser convocado. Isso significa que ele é obrigado a comparecer à Câmara Federal para dar esses esclarecimentos. Aliás, é bom lembrar também que a AGU, a Advocacia Geral da União, ela entrou com um recurso no STF exatamente para tentar derrubar essa liminar, pedindo inclusive que o assunto vá para o plenário do STF. Tem agora esse requerimento assinado pela bancada federal do Amazonas. Esses deputados integram essa comissão e agora eles querem que o ministro Paulo Guedes seja convocado. Ele terá de prestar esclarecimentos a partir desse requerimento. Fica agora a expectativa, Tamires, porque ainda não temos uma data. Qual a data exata de quando o ministro deve ser convocado e deve comparecer à Câmara Federal em Brasília para prestar esses esclarecimentos, que são esclarecimentos que todo o povo do Amazonas está aguardando, né, Tamires? Eu volto com você.